Fala pessoal, estamos aqui novamente no canal O Maior Brasileiro do Mundo. Meu nome é Marcos Vinícius. E estamos aqui para comentar mais um jogo do Santos, mais um jogo do Peixe, mais uma derrota. Mais uma vez nós perdemos para o Palmeiras. E primeiramente meu ponto de vista sobre tudo que aconteceu nesse jogo, sobre tudo que envolveu esse jogo. Primeiramente, não é algo surpreendente o Santos perder para o Palmeiras, né? Sabemos que o Palmeiras tem um quartel, tem um elenco totalmente superior ao time do Santos. O time do Palmeiras tem um time titular muito bom e tem um time misto que ainda assim é melhor que o time do Santos, é melhor que o time titular do Santos. E a gente sabia que é diferente quando a gente perde para um Palmeiras, a gente perde para um Corinthians, a gente ganhou do Corinthians, tá? É diferente quando a gente perde para esses times, porque a gente sabe que esses times têm um quartel melhor. O duro é a gente perder para empatar com o São Bernardo, quando a gente está dentro da Vila Belmiro, tomando sufoco. O duro é a gente jogar contra um Fluminense do Piauí e tomar sufoco, tomar chutes no gol, tomar um sufoco daqueles. E muitas pessoas vão falar, o gramado, que o gramado é ruim. Não tem essa. Não tem essa. O time do Santos é fraco. E não é surpreendente a gente saber que a gente vinha para, a gente estava confiante, nós precisamos estar confiantes. Todo jogo, o time do Santos, nós como torcida do Peixe, a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. Primeiro, até porque o Fabiano Bustos está começando agora, então há algo. Não vai ser de uma hora para outra que o time vai evoluir, não vai ser de uma hora para outra que o time vai mostrar melhoras, mas vai ser de jogos em jogos. Então, esse é o segundo jogo do Fabiano Bustos. Esse é o terceiro jogo do Fabiano Busto, para falar a verdade, né? Segundo, terceiro, não me recordo direito. E a gente já viu uma melhora. Já viu uma melhora. No vídeo passado, eu falei que se o Santos quisesse alguma coisa positiva contra o Palmeiras, a gente não podia jogar de igual para igual contra o time do Palmeiras. Até porque foi aquilo que eu falei agora para vocês. O quartel, o elenco, o time do Palmeiras é totalmente superior ao time do Santos. Então o Santos ele precisaria vir com uma estratégia, e vir com um pensamento, vir com uma análise de jogo diferente. A gente tem muito essa questão de que o Santos é um time que joga no ataque, que o Santos é aquele time que faz bastante gol, aquele time que gosta de atacar, mas a gente precisa viver a realidade do time do Santos hoje, que o Santos não é um time forte, o Santos não é um time que tem jogadores técnicos, jogadores de qualidade. A gente vê bastante garra, a gente vê bastante correria. Alguns, né? Não posso falar de todos, porque a gente vê que tem uns que voltam trotando pra defesa, tem uns que não se esforça, a gente não vê esforço, né? De alguns jogadores. Mas aí a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, né? Primeiramente sobre o posicionamento, sobre o time do Santos, sobre a escalação. Eu não acho que o Fabiano Busto errou nessa escalação. Eu acho que ele realmente fez uma escalação, fez um esquema tático ali. Não é a escalação, perdão, é o esquema tático. O Fabiano Busto fez um esquema tático aqui diferente. A gente sempre falava que o Carille era um técnico que só sabia jogar com duas formações, que era o 3-5-2 ou 4-3-3. A gente sempre falou que o Carille não sabia se reinventar. E o Fabiano Busto, uma das técnicas, uma das qualidades do Fabiano Busto é que todo jogo ele consegue se reinventar. Ele consegue analisar o time adversário e tentar criar uma tática em cima daquilo que o time adversário vai propor para o jogo. E hoje não foi diferente. Hoje o time de Fabiano Busto, o time de Santos, jogou recuado, jogou com um esquema tático onde tinha o Velasquez e o Eduardo Baumann como os dois zagueiros, Auro na lateral direita e o Lucas Pires na lateral esquerda. Interessante que ele colocou o Kaique, para você ver a ausência de um volante. Ele colocou um zagueiro como primeiro volante ao lado do Sandri, para tentar proteger ali a zaga. Então ele colocou o Kaique e o Sandri ali na frente da zaga e tentou colocar o Zanocelo um pouco mais para frente, ao lado de Ângelo e ao lado de Lucas Barbosa, para tentar criar um contra-ataque.
Funcionou? Não funcionou, porque a gente não viu o Zanocelo fazer nada. A oportunidade que o Zanocelo teve para poder criar alguma coisa, ele não sabia o que fazer com a bola. Foi no segundo tempo que ele saiu com a zaga do Palmeiras totalmente desorganizada, ele saiu e não conseguiu criar nada. Na frente de gol, em vez de ele chutar ou tentar alguma coisa, né, ele tentou puxar para trás e acabou perdendo a bola. Então você via que o Zanocelo, infelizmente, a gente fala que o Zanocelo precisa ter ritmo de jogo, precisa ter mais tempo, mas é um jogador comum. Não é um jogador diferenciado, não é um jogador que vai realmente mudar uma partida. Colocamos o Zanocelo ali na frente, o Lucas Barbosa e o Ângelo, por questão da formação tática, pela questão tática que o que o Fabiano Busto colocou para o time do Santos, acabou sacrificando os dois, porque os dois precisaram ficar muito recuados, então não tinha fôlego, não tinha um espaço ofensivamente para poder criar alguma coisa para o time do Santos. E ficou o Ricardo Goulart lá, sozinho, brigando com Kusevic, né? E com Gustavo Gomes. Muitas vezes Jailson, Zé Rafael, Rafael Veiga também. Ficou ele ali brigando com o Mike, com o Jorge, ficou o Ricardo Goulart sozinho. E aí a gente fala sobre o esquema tático do Palmeiras, sobre aquela falta tática, que todas as vezes que o Ricardo Goulart recebia a bola, para tentar iniciar o contra-ataque, ele recebia falta. Essa é uma falta tática. O time do Palmeiras foi sábio nessa questão de poder ter essa falta tática. Essa é a falta que a gente tanto sonhou, que a gente tanto pediu para o Fernandinho fazer no jogo do Brasil, que foi Brasil e Bélgica, que foi quando o Fernandinho deixou o Lukaku virar e começar o contra-ataque. Então, todas as vezes que o Ricardo Goulart pegava na bola, ele recebia falta, matava o jogo, o time do Palmeiras voltava e se reposicionava, se estruturava ali no meio de campo. A gente vê que o time do Santos ele não tem um quartel, não tem um elenco, quando você vê que o time do Palmeiras, metade das roubadas de bola do time do Palmeiras foi dentro do campo do Santos. O Palmeiras não roubava a bola no seu campo de defensivo, ele roubava no seu próprio campo ofensivo. O Santos pegava a bola, o Santos já perdia no seu próprio campo de defesa. O Santos não conseguia criar, não sabia o que fazer com a bola. Isso é culpa do Fabiano Busto? Não é. A gente fala, mas tira o Zanocelo, tira o Camacho, tira o Sandri, tira o Lucas Pires, tira o Kaique. Vai colocar quem? Vai colocar quem? Não tem. Não tem quem o Santos colocar. Tira o Zanocelo, vai colocar Camacho. Tira o Camacho, vai colocar o Zanocelo, senão coloca o Vinícius Balieiro. Tira o Lucas Pires, vai colocar o Felipe Jonathan, deve estar machucado. Tira o Auro, vai colocar o Madison, que está machucado. Aí a gente fala para tirar o Kaique, vai colocar o Luiz Felipe, que para mim não pode começar um jogo. Já deu diversas vezes, já mostrou diversas vezes que não tem segurança quando a bola está no pé e faz muitas cagadas, né? Aí a gente vê o time do Santos com o Eduardo Baumann e o Velasquez. Quero falar um pouquinho sobre o Velasquez. Cometeu o pênalti, foi expulso. E antes de tudo isso acontecer, que já foi no final do jogo, o Velasquez ele estava tendo até que fazer uma partida segura. Você vê que diversas vezes o Velasquez ele conseguiu desarmar o Dudu ali na ponta direita. O Dudu passava pelo Auro, ou tentava fazer uma tabela ali com o Jorge, e o Velasquez ele estava ali para poder fazer a proteção. Então muitas vezes ele acabou desarmando o Dudu. Infelizmente, foi irresponsável nesses dois lances, que o primeiro contra o Rony, que ele deu um chute na cabeça do Rony. Costumo dizer que ali foi, na hora que eu vi aquele chute ali, eu pensei que ia ser um vermelho direto, não foi, mas logo em seguida foi pior, porque além de ele ter feito mais um, além de ter tomado o cartão vermelho, ele ainda fez o pênalti. Se ele tivesse tomado o cartão vermelho logo contra o Rony, não teria tomado um pênalti. Não sei se o Santos teria tomado um gol até lá, né? Mas de qualquer forma, o Velasquez até antes da partida, antes desse jogo, antes desse momento, estava jogando, estava tendo uma partida segura. Infelizmente aconteceu isso, o Santos tomou o gol e aí o Santos desarmou. Se já com 11 contra 11 estava difícil, imagina 10 contra 11. E aí o esquema tático foi totalmente por água abaixo. O Ângelo estava apagado, Lucas Barbosa apagado, Ricardo Goulart teve duas chances, uma bola foi na trave e outra bola foi nas mãos do Everton. E não tem muito o que falar desse jogo. A gente sabia que seria um jogo difícil, ainda mais sendo no campo do Palmeiras. O Palmeiras, com toda a qualidade que tem, os jogadores que tem, o
Palmeiras ele viu que o Santos jogou recuado, viu que o Santos jogou atrás, o Palmeiras ele tocou bola, jogava a bola de um lado para o outro, tentando achar uma brecha para poder encaixar a bola, encaixar um ataque. Então você vê que o Palmeiras ele pegava a bola do lado esquerdo e ele lançava a bola para o lado direito, depois virava o jogo de novo e tentava achar uma brecha. Então fazer com que a zaga, o time do Santos se movimentasse, fazendo com que essa movimentação pudesse abrir brechas. E você vê que diversas vezes o Rony ou Rafael Veiga, ou até mesmo o Mike, junto com o Jailson, saía nas costas do Lucas Pires. Se não me engano, foi 5 ou 6 vezes que 4 ou 5 vezes que o Lucas Pires tomou bola nas costas. Por essa tabelinha, né? Então você vê que o time do Palmeiras era um time que mexe, sabe se mexer. E infelizmente o Santos, com o time que tinha, não tinha muito o que fazer. O que me dói bastante é que, ou saudade que eu tenho do Sanches. O Sanches ele pode estar machucado, obviamente, então não entraria no jogo. O Sanches está machucado, mas pode ter certeza que o Sanches seria um dos pontos principais ali para uma criação. Isso mostra que o time do Santos ele não tem um meio de campo. O time do Santos ele não tem aquele meio de campo que sabe desarmar o adversário, que sabe chegar no adversário para poder desarmar. Ele tem 2 volantes, Sandres e Camacho. Tem 2 volantes que só sabem fazer a proteção, ele só sabe cobrir, não dar o bote, não tenta desarmar o time adversário para poder criar um contra-ataque. O time do Santos não tem. Saudade do Adriano Pagode. Eu volto um pouquinho mais atrás, saudade do Maldonado. Até mesmo saudade do Arouca. O Arouca não era aquele volante que tinha que que tinha que fazer o desarme, mas era aquele volante que sabia sair jogando. E o time do Santos não tem um volante que sabe desarmar e não tem um volante que sabe sair jogando. E automaticamente também não tem um meia de criação. Como a gente teve com o Paulo Henrique Ganso, como a gente teve com o Lucas Limas, até mesmo com o Pituca, até mesmo com o Renato, com o Elano. O Elano, eu não falo do Elano e do Renato porque eles não eram esses jogadores de bote, de desarmar. Eram jogadores que sabiam sair jogando, que resolviam ali no meio de campo. E o Santos não tem esses jogadores. O Santos contratou o Eduardo Baumerman, contratou o Auro, contratou o Maicon, e agora o Santos está tentando contratar mais um lateral direito. O Santos, nesse ano, o Santos contratou, se não me engano, de 6 contratações, o Santos contratou 4 jogadores defensivos. Sabendo que ainda a gente tem Kaique, a gente tem o Velasquez, aí vamos ficar com Kaique, Velasquez, só de zagueiros, né? Kaique, Velasquez, Maicon, Eduardo Baumerman, Luiz Felipe. Aí na lateral a gente tem Lucas Pires, Felipe Jonathan. Na outra lateral a gente tem o Auro e o Madson. Mas a gente não tem meio campo. A gente não tem um volante, a gente não tem um meia de criação. E é isso que a gente precisa analisar, é isso que a diretoria precisa analisar. Só que a diretoria, vi aí no Globo Esporte que a diretoria já tá. O Fabiano Busto pediu mais um lateral. O que a gente vai fazer com tanto lateral, meu Deus do céu? Me expliquem isso. Vamos falar um pouquinho também sobre a entrada Antes de falar sobre a entrada, a gente vê aqui que da parte defensiva do Santos, Lucas Pires ficou com amarelo, Auro ficou com amarelo e Velasquez tomou amarelo e depois o vermelho. Dos 4 defensivos do Santos, dos 4 jogadores defensivos do Santos, 3 tomaram cartão, 3 estavam pendurados. Ou seja, fazendo com que o esquema tático ficasse comprometido. Você com o jogador pendurado, o jogador não vai enxergar mais com a intensidade que chegava antes. O jogador não vai mais. O jogador vai ficar com medo. Você vê que o Dudu foi para cima do Lucas Pires e o Lucas Pires ele teve que simplesmente esperar a reação, a definição das jogadas de Dudu, quando o Dudu começou a pedalar. Por quê? Porque se ele fosse com tudo para cima, se ele tentasse dar o bote logo em seguida, ele poderia fazer falta e tomar mais um cartão amarelo, sendo assim um segundo cartão vermelho. Ele fez a falta? Fez, mas não foi uma falta tão agressiva como poderia ter sido, né? Se ele tentasse dar o bote. A gente vê o Auro foi o primeiro jogo titular do Auro. Acredito que foi um jogo bom. Tem muito o que falar. Foi um jogo onde ele não... Ofensivamente não demonstrou muita coisa, porque não tinha o que fazer. O time de Santos ficou o jogo lá atrás. E defensivamente eu acho que não deixou a desejar, não. Acho que foi um jogador que fez aquele seu papel, fez o café com leite, tentou marcar, tentou proteger, até onde deu. Depois a gente entrou com o Vinícius Balieiro, que inicialmente começou no meio de campo, depois foi para lateral, que para mim é péssimo.
Entramos com Pirani e Marcos Leonardo. O Pirani entrou no finalzinho do jogo, depois o Marcos Leonardo entrou antes. Marcos Leonardo entrou no lugar do Ricardo Goulart. Infelizmente não tinha ninguém para tocar para ele, ficou brigando, fez a mesma coisa que o Ricardo Goulart fez, ficou brigando sozinho lá na frente. Entramos com o Lucas Braga, que para mim foi o melhor jogador que entrou do banco de reserva. Foi o jogador que mais propôs o jogo, que mais tentou pegar a bola e partir para cima. E entramos com o Pirani, que entrou faltando 5 minutos e não tinha muita coisa para demonstrar, muitas coisas para fazer, né? Entramos com o Camacho, que tentou organizar, tentou propor alguma coisa ali no meio de campo, só que infelizmente não é aquele jogador de criação, não é aquele jogador que consegue fazer alguma coisa, não é aquele jogador que coloca os atacantes na cara do gol, até mesmo porque o Santos não tinha. Os atacantes estavam todos por trás, o time do Palmeiras estava bem postado, estava bem estruturado, sabia o que fazer quando não estava com a bola. O Santos não sabe o que fazer quando não está com a bola e não sabe fazer quando está com a bola. E o que nos resta é agora a gente tem 2 jogos, contra a Ferroviária e contra o Água Santa. Estamos 2 pontos da zona de rebaixamento e 2 pontos da classificação. Para mim o que interessa não é a classificação no momento, para mim o que interessa é a zona de rebaixamento, até porque qual que é o intuito da gente se classificar com esse time? A gente sabe que não vai arrumar nada, vamos passar mais vexames. Então, não que eu não queira que o Santos se classifique, pelo amor de Deus. É interessante o Santos se classificar, é interessante o Santos passar, porque em jogo em clássico tudo pode acontecer, né? Mas o meu pensamento agora é que o Santos ele se mantenha na primeira divisão, porque seria o maior vexame de todos os times grandes do Brasil. Seria o maior vexame, seria esse. Claro que financeiramente não seria, o Santos não teria muitos problemas, porque o Paulistão ele não perde tão, o time que cai no Paulistão não perde tanto financeiramente como cai no Brasileiro. Mas isso já abre os nossos olhos para ver o que nos espera no Campeonato Brasileiro. Isso já abriu nossos olhos para demonstrar como que vai ser o nosso ano, porque de 6 em 6 meses a gente passa por dificuldade, a gente passa por uma angústia de rebaixamento. E isso se tornou algo que não pode acontecer no time de Santos. Isso se tornou algo que não pode, necessariamente não pode fazer parte da nossa rotina. O time do Palmeiras chutou 21 vezes contra o time de Santos. Dessas 21, 8 foram no gol. O time do Santos chutou 9 e 2 foram no gol, que foi os 2 lances do, do Ricardo Goulart. O Palmeiras teve, se não me engano, 67% de posse de bola contra 33% do Santos. O time do Palmeiras tocou quase 630 vezes. 630 vezes o Palmeiras tocou na bola, deu passes contra 303 vezes do Santos. Ou seja, você vê como que o jogo se desenvolveu. O time de Santos, o Palmeiras, ele rodou mais a bola, trabalhou mais a bola, o dobro daquilo que o time de Santos trabalhou. E agora o que nos resta é a gente esperar e ver o que vai acontecer para o jogo que vem. O Santos precisa agora entrar com um posicionamento diferente, precisa entrar com uma atitude diferente. É um jogo contra o Ferroviária lá na casa da Ferroviária, lá no interior. E a gente precisa entrar buscando a vitória. A gente precisa entrar com posicionamento, precisa ir para o ataque, precisa se reinventar novamente e ver o que vai acontecer. Mas eu gostaria que vocês deixassem seu comentário, eu gostaria que vocês analisassem também sobre como que aconteceu, sobre o que vocês acharam dessa partida, sobre se realmente era assim que o Santos deveria ter entrado ou não. Eu volto a dizer que se o Santos quisesse trocar tiro contra o time do Palmeiras, o Santos seria goleado. Seria goleado porque o ataque do Palmeiras é forte, o ataque do Palmeiras é um ataque mais completo. E se o Santos quisesse entrar para fazer frente contra o time do Palmeiras, talvez essa derrota seria mais dolorida. Então, esse jogo, essa formação, essa tática eu acho que foi a melhor tática que o Santos poderia ter. Fabiano Busto foi inteligente nessa questão, infelizmente por acontecimentos dentro dos jogos, a vitória não veio, passamos longe da vitória, passamos longe do empate também. Podemos dizer que mas se não fosse o pênalti teria sido empate. Teria sido empate, não sei se teria sido empate, porque o Palmeiras estava chegando com facilidade no jogo. Quando o Palmeiras queria apertar, o Palmeiras conseguia chegar com facilidade.
30 minutos, os 30 primeiros minutos de jogo, o Palmeiras ele chegava fácil no time do Santos. Não finalizava, mas as bolas direto estavam ali dentro da área do time do Santos, direto ali, tava batendo roupa ali. O Palmeiras estava batendo roupa na zaga do Santos. E depois dos 30 minutos, o Santos meio que nivelou um pouquinho mais a partida, tentou sair um pouquinho mais, mas nos 5 minutos finais foi quando o Palmeiras agrediu o Santos novamente e conseguiu esse pênalti. Conseguiu esse pênalti, mas já estava agredindo o Santos. Nesses 5 minutos finais, o Santos já estava sendo agredido. E aí demonstra que o Palmeiras ele chegava na hora que queria. No segundo tempo, o Palmeiras ele tirou o pé. Não posso falar, que lá o Palmeiras ele teve dó do Santos, não teve, mas o Palmeiras deu uma tirada de pé. O Palmeiras ele continuava chegando, perdeu gols na cara do gol. Jorge perdeu gol na cara do gol. Furaram a bola, teve chute furado. A bola chegava, o Rony, se não me engano, furou uma das finalizações. O Rafael Veiga, o Zé Rafael chutou uma bola para fora na cara do gol. Então o Palmeiras ele poderia ter ampliado esse placar. O Santos passou longe do empate ou até mesmo da vitória. Mas como eu digo, talvez se não tivesse sido expulso, não gosto desse termo e se, né? Ou talvez e se de repente, né? Mas talvez se o Velasco não tivesse sido expulso, a gente poderia ter voltado com uma formação, com um pensamento, até mesmo com uma formação tática diferente do primeiro tempo, né? Só que é por isso. Vamos ficar por aqui. Esse foi mais um maior brasileiro do mundo. Acredito que terça-feira tem mais um vídeo para falar sobre o pré-jogo entre Santos e Ferroviária e a gente vai comentando sobre isso. Eu gostaria que você comentasse, curtisse e compartilhasse este vídeo para todos os santistas, para que a gente fizesse com que esse canal viesse a crescer. Beleza? Uma ótima semana para vocês. Ficamos por aqui. Até logo. Fui!